E olha, agora a gente faz um alerta, a gente para um pouquinho na programação especial de Parnaíba para fazer um alerta sobre a saúde, gente. É que os cigarros eletrônicos, eles viraram uma grande febre, né? Principalmente entre os mais jovens. Mas por trás daquela fumaça, daquele cheiro que disfarça bastante, existem perigos graves, dependência, doenças e até riscos de morte, viu? E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a médica pneumologista Giselda Duarte, está aqui ao nosso lado. Doutora, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui à TV Band. Bom dia, eu que agradeço. Eu queria começar já a nossa conversa, doutora, já esclarecendo aqui uma grande coisa que se fala bastante, é que o cigarro eletrônico ele é mais prejudicial do que aquele cigarro tradicional que a gente conhece, que é vendido ali nos maços. De fato, ele é mais prejudicial, doutora? Sim, o cigarro eletrônico ele é tanto ou até mais prejudicial do que o cigarro tradicional, porque tem vários modelos de cigarro eletrônico, né? E aí, dependendo do modelo, dependendo do que tem naquele cigarro, ele pode causar mais mal. Ele causa dependência, né, porque ele tem nicotina, e alguns cigarros eletrônicos, eles têm um sal de nicotina que ele tem um poder de causar dependência mais rápido do que o cigarro tradicional. Nossa. Então, ele é mais viciante, né? Além disso, o cigarro eletrônico também tem danos que a gente chama a curto prazo e a longo prazo. Que o cigarro tradicional, os danos são mais a longo prazo. Então, tem uma doença chamada EVALI, que é uma doença pulmonar que pode ser grave, inclusive com registros de óbitos causado pelo cigarro eletrônico, que é uma doença aguda, causada a curto prazo. É uma doença que diminui a capacidade do pulmão ali de respirar, doutor, é isso? Sim, é uma inflamação nos pulmões, chamado de pulmão de pipoca. Nossa. Que causa sintomas como tosse, falta de ar. Alguns pacientes precisam ser internados, precisam de oxigênio, né? Alguns, inclusive, precisam de ser entubados, ventilação mecânica e com registro de óbitos secundário a essa doença chamada EVALI. E isso a gente está falando de pessoas jovens, doutora? Pessoas jovens, porque o que a gente observa? Que os jovens, adolescentes, quase crianças, usando o cigarro eletrônico. E é porque é proibido, né, no país, essa venda, essa comercialização. Sim, é proibido desde 2009, existe a proibição da venda, da fabricação e da comercialização do cigarro. E em 2024 foi reafirmado essa proibição pela Anvisa. E a gente está vendo aqui, inclusive, algumas imagens, e agora chama a atenção que até nessas fotos ilustrativas a gente vê pessoas jovens usando, virou uma febre, virou uma moda, né? As pessoas gostam de ir para as festas, para as boates, tiram uma foto ali com o cigarro eletrônico, aquela fumaça, aquele cheiro que tem de todos os sabores. Então, as pessoas, doutora, que estão ali perto, mesmo as que não estão fumando o cigarro eletrônico, os pods, né, como são bastante conhecidos, também correm o risco, assim como no cigarro tradicional, os famosos fumantes passivos, por exemplo? Sim, o cigarro eletrônico não tem queima, não tem combustão, mas tem aquele vapor, e o vapor também tem substâncias tóxicas que quem está perto, próximo, especialmente em ambientes fechados, também está sujeito aos efeitos nocivos desse cigarro. Agora, doutora, esse cheiro, né, que ajuda a disfarçar. Agora, uma outra questão também que é interessante, doutora, é porque no cigarro tradicional as pessoas conseguiam até ter um controle de quantos que fumavam, né? Ah, eu fumei aqui meia carteira. No cigarro eletrônico é diferente. Às vezes a pessoa perde até a noção do quanto que já consumiu. Com certeza, porque dependendo do modelo, a quantidade de dose, a quantidade de nicotina é maior ou menor. Então, a gente não sabe como calcular, a gente chama a carga tabágica, que a gente tem bem determinado como é que se calcula com o cigarro tradicional. E no cigarro eletrônico não tem. Tem determinados modelos que daquele chamado pod, corresponde a 200 cigarros tradicionais. E às vezes esse jovem fuma um dispositivo daquele em uma noite. Agora, doutora, a senhora falava no início da nossa conversa sobre questão de dependência. Para você que está chegando agora, a gente está recebendo aqui a doutora Giselda Duarte, ela que é médica pneumologista, ela está conversando com a gente sobre os cigarros eletrônicos que viraram uma grande febre. Você com certeza já ouviu falar nos famosos pods coloridos, tem aquela fumaça com um cheiro ali de sabores, de frutas que ajudam a disfarçar bastante. Você está vendo na sua tela algumas imagens. Tem modelos maiores, tem modelos coloridos. Realmente chamam bastante atenção, né? E os jovens têm usado bastante, principalmente nas festas. Agora, doutora, a gente até observa no nosso próprio convívio mesmo, aquelas pessoas que não fumam diariamente, mas quando saem no fim de semana,
ingere bebida alcoólica, gosta de fazer uso desses cigarros eletrônicos, também corre risco, claro, né, doutora? Sim, a gente fala que o nível de segurança para tabagismo é 0. Então, qualquer intensidade de tabagismo faz mal à saúde. Obviamente que quanto mais intenso, quanto mais a quantidade maior de cigarro fumado, maior o risco. Mas o nível de segurança é 0. É possível dizer mais ou menos uma expectativa de quanto tempo que ele já começa a provocar esses efeitos mais significativos, doutora? Então, assim, cada paciente, cada pessoa, né, responde de uma maneira diferente a determinada injúria, né? E é como eu lhe falei, no cigarro tradicional a gente consegue calcular direitinho a carga tabágica e o que a gente tem é que a carga tabágica que tem um risco maior de doenças, né, associadas ao fumo é em torno de 10 maços ano, que a gente calcula isso dependendo da quantidade de cigarro que fuma e do tempo que o paciente fuma, né? Com o cigarro eletrônico, a gente não tem como calcular isso porque a gente não sabe, dependendo do modelo, quantas doses tem ali, qual é a quantidade de nicotina. E como eu lhe falei, também tem os efeitos a curto prazo, que essa vale é uma delas, e tem os efeitos a longo prazo. Então, alguns pacientes, no primeiro dia que fuma, com poucos dias, 3, 4, 5 dias, já apresentam sintomas, especialmente se fuma em grande quantidade, se é um paciente que já tem alguma doença respiratória, então a gente vê as pessoas que têm asma, a gente sabe que 20% da população jovem tem asma, esses pacientes eles vão ter uma descompensar a doença por conta do uso do cigarro eletrônico. Tem uma maior tendência a ter infecção respiratória, porque essas substâncias tóxicas que tem no cigarro diminuem os efeitos protetores que o organismo tem contra infecções respiratórias. Então, a gente tem vários efeitos do cigarro eletrônico. Os primeiros sinais ali que as pessoas já podem observar é aquele cansaço, doutora, aquela falta de ar, já é ali um sinal de que a situação já está ficando complicada? Sim, pode ter tosse, dificuldade para respirar, aumenta a quantidade de secreção. Isso tudo são sintomas respiratórios que já são alertas de que o cigarro eletrônico está causando danos para aquele paciente. E também um alto risco aí de câncer, doutora? Sim, o cigarro eletrônico tem um risco de câncer também, né? Não só câncer, como as outras doenças associadas ao fumo, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, que é a bronquite e o enfisema, as doenças cardiovasculares, né? Tanto hipertensão quanto angina, as tromboses. Então, o cigarro eletrônico ele pode causar todas as doenças que o cigarro tradicional causam. Então tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação. A gente conversou com a doutora Giselda Duarte, trazendo aqui pra gente esses esclarecimentos, explicando, ajudando a tirar também algumas dúvidas sobre o cigarro eletrônico, que se tornou aí uma grande febre, né? Mas é sempre importante a gente também ficar atento a isso. E é bom a gente reforçar também, gente, que a venda de cigarros eletrônicos no Brasil é proibida. Inclusive aqui no Piauí nós temos leis, tanto municipais como estaduais também, que proíbem o uso de cigarros eletrônicos dentro de espaços fechados. Então são boates, bares, casas de show, que infelizmente a gente ainda acaba encontrando pessoas nesses estabelecimentos que fazem uso de cigarro eletrônico ali sem nenhum receio para a sua saúde e também para a saúde das outras pessoas. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a participação e acho que de fundamental importância a gente esclarecer para a população essas coisas, né, sobre doenças, cigarro eletrônico, o mal que ele faz. Muito obrigada. Doutora, um ótimo dia para a senhora. A gente conversou com a doutora Giselda Duarte, ela que é médica pneumologista.